Bom, o esquema é o seguinte: é óbvio que ninguém deve depositar muitas expectativas no seu próximo. Porém, a ausência de expectativa também, no meu entender, não é nada inteligente, nem saudável. Né? Vamos dizer assim, depositar muitas expectativas nos outros, assim como em nós mesmos, na verdade, ela é até algo, vamos dizer assim, perigoso, né? Algo, vamos dizer assim, que só vai, pode causar danos, vai causar muita ilusão, né? E por quê? Porque todo ser humano é limitado, todos nós estamos circunscritos a uma realidade, né? Por mais que estejamos rodeados de pessoas mais inteligentes que nós ou menos inteligentes que nós, é, por mais que tenhamos o privilégio de estar próximos de pessoas geniais, pessoas sábias, ainda assim essas pessoas geniais e sábias também vão errar. Né? Eu tive, por exemplo, eu tive contato com a obra do professor Olavo há 20 anos atrás, e mais ou menos por essa época eu também comecei a ter contato direto com ele, né? Seja conversando diretamente com ele nas aulas, né? Após as aulas, as palestras que ele dava, seja por e-mail. Então, e é claro que eu aprendo e sigo até hoje aprendendo muito com ele. Ele realmente é um homem que eu admiro muito pelo que ele pode oferecer de bom a partir da sua vocação, que é de ser professor, de ser escritor. O que não quer dizer que ele não vai errar. Recentemente, na entrevista aí que ele, sobretudo a partir da entrevista, né, que ele concedeu ao Pedro Bial, em que ele está sempre ali se posicionando de uma maneira bastante firme, não radical, bastante firme, com relação à situação política e cultural do Brasil, e em relação agora ao governo Bolsonaro, que ele de fato apoiou. Algumas pessoas, pessoas até da ala mais conservadora, católica, pessoas que também tiveram contato com o professor Olavo, que aprenderam com ele, que foram alunos dele, teceram algumas críticas que eu achei, eu acredito, bastante justas. Vou citar um caso, que é aquele daquele Leonardo Bruno, né, que tem o canal lá intitulado Conde Lopeu de la Vila Nueva. Realmente, esse Leonardo Bruno, ele é um cara muito inteligente, um cara muito competente, é um grande estudioso. Acho que ele tem a minha idade, né? Estamos aí na escala dos 40. Certamente ele sabe muito mais do que eu, tem muito mais, né, estuda muito mais do que eu, mas uma coisa é você criticar certas posições de uma pessoa sábia com quem você tem uma aproximação. Outra é você tecer desdenhos à obra da pessoa. Por exemplo, concordo com o Leonardo Bruno, ele realmente, o Olavo muitas vezes expressa algumas opiniões que são bastante temerárias, ou seja, elas podem ter consequências que não são boas. E muita gente acaba, vamos dizer assim, acolhendo aquilo, né, no seu espírito, né, no seu íntimo, né, acreditando que aquilo vai produzir um bem. Não, o Leonardo Bruno é um cara que tem bastante um refino já intelectual um pouco a mais que o comum das pessoas, dos espectadores do Olavo, então ele pode perceber isso. Eu também percebo muitas falhas. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, quando o professor Olavo abriu um debate sobre ali a questão do rock and roll e do heavy metal. A princípio ele lançou algumas provocações que, no meu entender, eu respondi diretamente para ele, ali no Facebook mesmo. Eu achei umas provocações, assim, desnecessárias. Né? Soltou alguns comentários aí que eram basicamente desnecessários. Por exemplo, quando ele, a princípio, ele colocou um post que, assim, é clara a impossibilidade dos cultores do heavy metal serem católicos. Mas espera lá, o que tem a ver uma coisa com outra? O que heavy metal tem a ver com catolicismo? Heavy metal não é uma instituição religiosa. Se o professor Olavo tivesse se expressado assim, tipo, o cara tornou-se maçom. Bom, maçom já é uma instituição tradicional, com grande força, né, na cultura. Bom, aí nesse caso o cara já não pode, o cara entrou para a maçonaria, já não dá mais para ser católico, realmente. A menos que haja um outro processo de conversão, né? Mas não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, heavy metal, que é algo que está na escala do entretenimento,
qual seria a força do heavy metal de equiparar-se ao catolicismo. Eu achei uma coisa totalmente despropositada. Depois, né, que alguns comentários surgiram, eu mesmo fui lá e fiz um apontamento para o professor, disse, não entendo por que o senhor está fazendo isso. Aí ele colocou toda a posição dele, deu uma aula ali de heavy metal, foi muito boa. Tudo bem, mas e não quer dizer que ele não tenha, vamos dizer assim, se expressado a princípio, disparado ali uma opinião que a princípio, né, causou bastante tensão ali, né, inclusive entre os seus alunos. Então é claro que a gente pode perceber coisas assim, né, mas já num certo ponto ali o Leonardo Bruno já começou a falar, começou, vamos dizer assim, a fazer alguns apontamentos sobre a obra do Olavo, por exemplo, o Jardim das Aflições, que é um grande livro, no meu entender, né? Eu não escreveria, eu nunca chegaria a escrever uma obra como aquela. Mas ele começou, eu vi que ele começou a fazer assim umas observações um tanto desdenhosas. Não é um livro tão grande assim como os alunos do Olavo e os leitores do Olavo pensam que é. Né? Ele meio que deixou entender que não é uma obra bem sistemática, né? É, que ela não é, ela tem, ele disse, ele tem umas intuições aqui, acolá, que são bastante relevantes, mas não é uma obra assim que tenha uma, vamos dizer assim, que tenha uma relevância, né, por si. Assim, ele deixou entender isso. Eu falei, opa, pera lá, por mais competente, por mais inteligente, né, e experiente que você seja, Leonardo Bruno, você escreveu algum livro? Sobretudo, você escreveu algum livro que se equipare ao Jardim das Aflições? Não estou falando de outros. Que eu saiba, não, nunca vi você apresentar nada. E a obra do Olavo não se limita só aos livros, esses que ele lançou oficialmente. Você tem cursos, apostilas, aulas em áudio e em vídeo. Quer dizer, todo o aparato dele, né, pedagógico, o material de ensino dele, produzido por ele, vamos dizer assim, ele é vasto, ele abrange uma porção de temas, toca quase todas as ciências. Você pode, vamos dizer assim, perceber falhas, mas isso vai se dar com o tempo. Na medida que nós estamos aqui na escala dos 40, o Olavo já está na escala dos 70 anos. Ao longo do tempo, à medida que vamos amadurecendo intelectualmente, e num todo, é claro que nós vamos percebendo algumas falhas, assim como o professor Olavo percebe falhas do Mário Ferreira dos Santos, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, o professor Olavo mantém a admiração dele pelo Mário Ferreira dos Santos. Ele diz: Mário Ferreira dos Santos dá de peito com Platão. Eu não vejo o professor Olavo dizendo que a obra dele supera a do Mário. Ele pode, de repente, ele até deu a entender isso em algum momento, mas eu não vi. Ele continua colocando o Mário Ferreira dos Santos à frente. Entendeu? Agora você, Leonardo Bruno, você mesmo no outro vídeo, você foi mais humilde quando você falou sobre aí a presença do Olavo de Carvalho com o Pedro Bial. Você mesmo diz, não, eu não sou nada aqui, eu sou só mais uma peça colaborando. Beleza, ali eu acho que você foi bastante humilde, mas agora no vídeo seguinte você já começou a demonstrar mais desdém do que críticas justas, então aí já não cabe. Por exemplo, eu tenho acompanhado muito o canal do Lobão, eu admiro muito o Lobão, né, que é um cara que tem bastante cultura, bastante experiência, é um cara que entende sobretudo de música, né? E os vídeos dele estão sendo bastante interessantes. E é claro que ele também pode escorregar. Por exemplo, ele estava falando lá sobre as pessoas de bom senso, as pessoas se unirem, grupos de pessoas que se unem, que são capazes de se unir contra o movimento de esquerda. Beleza? Né? E ele falou que é claro que esses grupos vão ser bastante diversos entre si, com opiniões, ideias bastante divergentes, mas que todos podem chegar a um acordo por defender determinados valores que são fundamentais e que desse modo podem fazer frente ao movimento de esquerda que avança aqui no Brasil, continua avançando. Até aí tá tudo bem. Eu só acho que ele escorregou num ponto. Quando ele diz, mas ele vai criticando mais ou menos essa coisa muito preconceituosa demais, né? Das pessoas, mas aquele é maconheiro, aquele não vai conseguir se unir a nós, aquele não presta, aquele ali parece um pedófilo, aquele ali é a favor do aborto e tal. Não, beleza.
Uma pessoa que é favorável ao aborto, ela pode até se alinhar numa, em grupos mais conservadores para combater a esquerda, desde que essa pessoa que é favorável ao aborto não queira articular uma pauta abortista dentro dos padrões ali de valores do pessoal conservador, né? Porque afinal de contas, acho que não há nem necessidade de explicar muito, nem há necessidade de repetir aqui que o aborto é assassinato, é a mesma coisa que assassinato. Então, nesse ponto, eu acho que ele errou, o Lobão. A pessoa pode ser favorável ao aborto, mas desde que ela não queira articular isso, essa ideia abortista dentro de um projeto que é mais conservador, que visa defender justamente o bem do ser humano, o bem da cultura, o bem do espírito, né? Porque uma coisa que avilta o próprio ser humano, né? Então a pessoa pode fazer isenção, né? O Lobão fala, vamos tolerar as esquisitices, né, dessas pessoas que podem se alinhar conosco. Sim, esquisitice é uma coisa, agora aborto e apologia do crime, para mim é a mesma coisa. Então fica um pouco difícil, né? E o aborto, além de ser crime, além de ser assassinato, é algo que está assim muito engajado nas pautas de esquerda. Então é claro que, nesse sentido, eu acho que ele escorregou. Agora, eu não acho que o Lobão, por causa disso, eu deva desdenhar uma grande parte do que ele fala ou desdenhar o livro. Ele escreveu aquele livro lá, que eu adoro aquele livro, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Eu não, também não escreveria um livro melhor que aquele, então eu sigo lendo e aprendendo coisas com o livro. Com o tempo eu posso perceber algumas limitações aqui ou ali. Por exemplo, eu conheço pessoas próximas de mim, cara, que durante um tempo, depois de um tempo, né, todo mundo ali estudando, aprendendo, tendo aulas com o professor Olavo e tal, aí de repente eu citava lá, comecei a ler tal, um outro livro aqui do Eric Fromm, por exemplo, que é um grande filósofo. Não é um filósofo tão grande como o Eric Feiglin, por exemplo, um Louis Lavelle, mas é um grande filósofo. E essas pessoas que estavam ali estudando comigo há um bom tempo começaram a desdenhar o Eric Fromm, do tipo assim, os livros do Eric Fromm são bonitinhos, né? Já passei da fase do Eric Fromm. Falei, qual é? Falei, o que é isso? E são pessoas que não escreveram livro nenhum. Eu falei, epa, pera lá, como assim? Cara, você pega o livro, sei lá, você pega o Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, eu leio até hoje, leio e releio aquele livro. Eu não saberia escrever uma obra daquela, meu. E todo mundo julga que é um livrinho, Pequeno Príncipe, pensa que é um livrinho infantil, pá, dá licença, meu. Vamos aprender em primeiro lugar, na medida em que o amadurecimento chega, porque mesmo que não queiramos amadurecer, o amadurecimento nos persegue, meu filho, ele chega até nós. Então nada de desdenhar aí, né, a obra dos outros. Uma coisa é ao longo do tempo saber apontar falhas, limitações, né? Por exemplo, o professor Olavo já apontou uma escorregada feia do Viktor Frankl. Uma vez foi apresentado o teste Zonde. O Zonde é outro psiquiatra judeu, exatamente como o Viktor Frankl. E ambos têm propostas de cura, né, psíquica diferentes. E apresentaram o teste Zonde para o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl achou simplesmente que aquilo era um jogo de ideias. E o professor Olavo foi lá e explicou, né? Isso aí foi um cochilo dele. Mesmo assim, o professor Olavo nunca se coloca ali, nunca desdenha a obra do Viktor Frankl. Eu duvido que ele coloque a obra dele acima da do Viktor Frankl. Ele pode até colocar, ele vai numa linha, eu vou noutra. Mas ele não desdenha nada, porque o Viktor Frankl, aquele cara é um herói, né? Então é assim, eu mesmo nunca vou desdenhar a obra de ninguém. O único livro que realmente nunca acrescentou nada na minha, nada, foi daquele lá, aquele Richard Dawkins, Deus uma Ilusão. Você tem um livro que não acrescentou nada, mas qualquer pessoa de bom senso lê aquele livro e sabe que, pô, aquele livro está baseado em argumentos toscos e num ressentimento pessoal daquela pessoa com o catolicismo, com a religião católica. É óbvio isso. Agora, nem os livros do Karl Marx, o livro do Karl Marx eu leio com respeito. Respeito no sentido de aprender, seguindo o exemplo do próprio professor Olavo. Acredite em tudo que você lê. Deixe aquilo se processar no seu espírito, né? Na sua mente, no seu espírito, no seu intelecto. Deixe aquilo. A própria realidade vai te mostrando as coisas, dentro e fora de você.
né? A realidade suprema, o próprio Deus vai te iluminando, né? Na medida que você vai buscando a verdade com sinceridade no seu coração, né? Então, as obras do Karl Marx também são importantes, você precisa lê-las. As cartas do Che Guevara, você precisa lê-las. Ali que está a fonte para você compreender aquele sujeito. Então não é que não importa se o cara tem um estilo bom ou ruim, se é assim, se é assado. O interesse é entender a realidade em primeiro lugar. Porque a própria realidade faz uma avaliação, os próprios fatos mostram por si se eles são bons ou não, se eles são terríveis ou não, se eles são moralmente bons ou não. Nós vamos apenas percebendo, reconhecendo e curvando a cabeça. É assim que eu sei proceder. Se eu estou certo ou errado, não sei. Entendeu? É assim que funciona. E, claro, sem mais delongas, era mais ou menos isso.